Eu paguei por um sonho de luxo em praias de areia branca, só para acordar sozinha com a minha filha nos braços, enquanto eles fugiam como ratos de um navio afundando. Eles me chamaram de a doida, a portuguesa teimosa que gastava demais, mas foi a minha conta bancária que os alimentou por anos, e agora, eu juro pela Virgem de Fátima, eles vão engolir cada centavo de volta com o veneno da traição. O que começa como uma ferida aberta em família vira uma lâmina afiada. Eu não sou vítima, sou a caçadora que transforma o paraíso em inferno particular. O sol de julho em Faro batia como um martelo no meu crânio, mas eu sorria, porque era o meu presente para eles. Eu, Ana Sofia Mendes, 42 anos, a mulher que subiu de empregada de mesa num café do Chiado para gerente de uma agência de viagens em Lisboa, havia juntado cada tostão suado para isso. 10 dias no Algarve, num resort de 5 estrelas chamado Paraíso Azul, ironicamente, o nome perfeito para o que viria a ser o meu inferno particular. A minha família, o meu marido João, que eu amava desde os tempos de escola em Sintra, com o seu riso fácil e mãos calejadas de mecânico, a minha irmã mais velha, Maria, sempre a rainha das queixas, casada com o Ricardo, um corretor de imóveis que cheirava a perfume barato e promessas vazias, e os sogros, o pai Manuel e a mãe Isabel, velhos como as muralhas de Óbidos, mas com línguas afiadas como facas de cozinha alentejana. E, claro, a minha filha, a pequena Beatriz, de 7 anos, com os caracóis pretos que herdara de mim e olhos castanhos que brilhavam como o Tejo ao pôr do sol. Tudo começou com o jantar de chegada. O ar estava carregado do sal do mar e do aroma de cataplana de marisco, fumegante nas travessas de cerâmica pintada à mão. Eu havia reservado a suíte master para todos, camas king size com lençóis de linho egípcio, piscina infinita virada para o Atlântico, jantares privados com vinhos do Douro que custavam mais do que o salário mensal de João. Ana, és uma santa, disse o meu sogro Manuel, erguendo o copo de verde tinto, os olhos semicerrados de quem já via o fim da rolha. A Maria riu, tocando no braço do Ricardo. Irmãzinha, se não fosses tu, estaríamos ainda acampados na costa vicentina como nos velhos tempos. João apertou a minha mão debaixo da mesa, o seu polegar traçando círculos suaves na minha palma, um gesto que me fazia lembrar as noites em que nos escapávamos para os jardins da Quinta da Regaleira, sonhando com uma vida melhor. Beatriz corria pela areia, os pés minúsculos afundando na areia quente, gritando de alegria enquanto as ondas lambiam os seus tornozelos. Eu observava-a da espreguiçadeira, o sol aquecendo a minha pele morena, e pensava, isto é o que eu construí. Não herdei nada, nem o apelido Mendes veio com ouro, só com histórias de pescadores em Cascais que lutavam contra o mar. Aos 18, saí de casa com uma mala de cartão e um curso de secretária, mas foi na agência que encontrei o meu fogo. Vendia sonhos, viagens a Paris para casais em lua de mel, safaris em África para os ricos de Cascais. E agora, vendia um sonho à minha própria família. Mas havia rachaduras, pequenas como as conchas partidas na praia. João chegava tarde do trabalho, cheirando a óleo e a algo mais, perfume. Maria sussurrava com Isabel sobre o dinheiro da Ana, como se eu fosse uma fonte inesgotável. Ricardo olhava para mim com um sorriso que não chegava aos olhos, calculando, sempre calculando. Na segunda noite, depois de um dia de golfe, pago por mim, claro, sentámo-nos no terraço do resort. O céu era um manto de estrelas, o som das cigarras misturando-se ao jazz suave do saxofonista contratado. Beatriz adormecera no meu colo, o seu peito subindo e descendo como as marés. Ana, precisamos falar, disse João, a voz baixa, como se temesse acordar o mar. Os outros pararam de comer, os garfos suspensos sobre o robalo grelhado. O meu estômago contraiu-se, mas sorri. Fala, amor. É sobre o trabalho. Ele abanou a cabeça, os olhos evitando os meus. Foi a Maria quem falou, com aquela voz melosa que usava para vender cosméticos no centro comercial de Almada. É sobre nós todos, mana. Estamos gratos, mas isto é demais. Tu ages como se fosses a nossa provedora eterna. E a Beatriz? Ela precisa de estabilidade, não de excessos. Eu ri, um riso curto e amargo, como o vinho que engoli de um trago. Estabilidade. Eu dei-vos isso. O apartamento em Lisboa que ajudou a pagar, as propinas da escola do vosso filho, Ricardo, as cirurgias do pai Manuel. Isto é só uma pausa, uma memória. Isabel interveio, os lábios finos apertados. Memórias custam caro, Ana. E o João? Ele diz que tu mudaste. Tornaste-te obcecada pelo trabalho, pelo dinheiro. O mundo inclinou-se.
Olhei para João, que baixou a cabeça, as mãos tremendo no copo. É verdade? Perguntei, a voz um sussurro rouco. Ele assentiu, sem palavras. Beatriz remexeu no meu colo, murmurando no sono, e eu segurei-a mais perto, como se ela fosse o único ancorador no mar de traição. Naquela noite, deitada na cama quincise que cheirava a lavanda e a solidão, ouvi-os. As paredes do resort eram finas como papel de arroz, e as vozes flutuavam do quarto ao lado, risos abafados, o tilintar de garrafas. Ela é uma idiota, a pagar tudo isto, disse Ricardo, a voz pastosa de vinho. Mas o João, coitado, aguenta-a por causa da miúda. Maria riu, e se a deixássemos aqui? Pagava o regresso sozinha, como sempre. O meu sangue gelou. Levantei-me, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa, e fui à varanda. O mar era negro, infinito, e eu pensei nas histórias da minha avó, mulheres portuguesas que enfrentavam tempestades, que coziam redes partidos com mãos ensanguentadas. Mas eu era só a Ana, a tola que amava demais. Ao amanhecer, o plano deles revelou-se. Acordei com Beatriz a chorar, o quarto vazio exceto pelas malas deles, as minhas incluídas, mas vazias. Um bilhete na mesa de cabeceira, escrito pela mão trêmula da Isabel. Ana, precisas de tempo para pensares. Voltamos para Lisboa. Usa o tempo para seres melhor mãe. Beijos, a família. O táxi deles partira às 5 da manhã, levando-os de volta ao continente, deixando-nos com o sol nascente e uma conta de 1000 euros por pagar no spa. Beatriz olhava para mim com olhos grandes, confusos. Onde está o papá? Eu sorri, engolindo o nó na garganta. Ele foi buscar surpresas, meu amor. Agora, vamos à praia, só nós. Mas dentro de mim, algo se partia, não o coração, mas a ilusão. E no lugar dela, nascia uma fúria fria, como o vento do norte em Ericeira. Caminhei pela praia com Beatriz às costas, os seus risos misturando-se ao choro das gaivotas. O resort fervilhava de turistas alemães e ingleses, bronzeados e felizes, mas eu via tudo através de um véu vermelho. Liguei para João, correio de voz. Para Maria, desligado. Para Ricardo, estamos bem, Ana. Relaxa. Relaxa. Eu ri alto, um som que assustou Beatriz, que se agarrou mais forte. Sentámo-nos na areia, construindo castelos com paus e conchas, e eu contei-lhe histórias de fadas portuguesas que vingavam as mães traídas. Mas a minha mente corria, contas bancárias partilhadas, propriedades em nome conjunto, o testamento que eu redigira para proteger Beatriz. Eles pensavam que me tinham deixado para trás, mas eu era a teia que os unia. E teias, quando rasgadas, envenenam. De volta ao quarto, abri o laptop, o meu, o único que não levaram. E-mails, transferências, registros. Eu havia sido generosa, 20.000 euros no ano passado para a hipoteca da Maria, 10.000 para o carro novo do Ricardo. João, o meu João, assinara tudo, mas agora... Agora, eu via as mensagens apagadas no histórico, conversas com uma tal, Carmen 87, fotos de jantares em Lisboa sem mim. O estômago revirou-se. Fechei os olhos, respirando o ar salgado, e jurei, não choraria. Chorar era para as vítimas. Eu seria a justiceira, a portuguesa que não se curva perante o mar ou os homens. Beatriz adormeceu ao meu lado, e eu planeei o primeiro passo, ligar para o advogado em Lisboa, o Dr. Almeida, que me devia um favor de uma viagem que lhe arranjara à Madeira. Ana. O que se passa? A sua voz era grave, reconfortante como um fado antigo. Contei-lhe tudo, sem lágrimas, só fatos. Começa a mover as peças, disse ele. Eles não sabem o que vem aí. Os dias seguintes foram uma dança de máscaras. Continuei no resort, eu pagara adiantado, afinal, fingindo chamadas alegres para a família. Beatriz perguntava pelo pai, e eu respondia com sorrisos forçados, ele ama-te tanto, filhota. Mas à noite, sozinha com o vinho tinto e o luar, a raiva crescia como era nas ruínas de Coimbra. Lembrei-me da minha mãe, que morrera jovem, deixando-me com o pai alcoólico em Alfama. Ana, nunca confies em quem come à tua mesa sem gratidão. Ela tinha razão. E agora, eu comeria sozinha, mas com o apetite de uma leoa. O regresso a Lisboa foi como mergulhar num banho frio após o calor do sul, chocante, revigorante,
letal. O comboio Alfa Pendular parou na estação do Oriente com um suspiro hidráulico, e eu desci com Beatriz a arrastar a mala cor-de-rosa, os olhos dela ainda inchados de perguntas não respondidas. O ar da cidade cheirava a pastel de nata e escape de autocarros, um lembrete de que a vida não parava por causa de traidores. Aluguei um táxi para o meu apartamento em Belém, o nosso, mas eu sabia que João já estaria lá, ou não. A chave girou na fechadura com um clique familiar, e o silêncio interior foi o primeiro soco. Ele estava na cozinha, debruçado sobre uma caneca de café, o cabelo desgrenhado como se não dormisse desde Faro. Ana, murmurou, levantando-se devagar, os olhos vermelhos. Beatriz correu para ele, os braços abertos, papá. Ele ajoelhou-se, abraçando-a com força, mas eu fiquei na porta, os braços cruzados, uma estátua de mármore do Museu Nacional de Arte Antiga. Onde estiveste? Perguntei, a voz plana como o Tejo em dia calmo. João olhou para mim por cima da cabeça da filha, em casa da minha mãe. Precisávamos de espaço. Espaço. A palavra ecoou como um tiro num beco de alfama. Espaço para quê? Para planearem como me deixar para trás com a conta do bar. Ele corou, murmurando desculpas, mas eu já virava as costas, levando Beatriz para o quarto dela. Mama, por que estás zangada? Sussurrou ela, aninhando-se na cama com o urso de peluche de Évora. Não estou, meu sol. É só o cansaço da viagem. Mentira. A raiva era um rio subterrâneo, escavando túneis sob a minha pele. Naquela noite, enquanto João roncava no sofá, ele não ousara subir para a nossa cama, eu sentei-me à secretária com o laptop aberto. O Dr. Almeida enviara os primeiros documentos, extratos bancários, contratos de partilha de bens. Eu havia sido tola, casando-me sem acordo pré-nupcial, misturando tudo no caldeirão da confiança. Mas confiança era como o vinho do Porto, envelhecia bem, mas azedava rápido. Comecei a transferir fundos, discretamente, para uma conta nova em nome só meu, no Banco Millennium BCP. 10.000 aqui, 5 ali. Nada que ele notasse de imediato. Depois, e-mails para a agência, pedi uma licença sabática, alegando assuntos familiares. A minha chefe, a dona Fátima, uma lisboeta de gema com sotaque arrastado, respondeu, toma o tempo que precisares, Ana. És a melhor que temos. Gratidão. Pelo menos alguém a conhecia. Os dias viraram semanas, e a casa tornou-se um campo minado. João tentava reconciliações, flores de alfama, jantares em tascas do bairro alto com bacalhau à brás que cheirava a casa. Eu errei, Ana. A pressão do trabalho, a Carmen era só uma colega. Colega. O nome dela era um espinho no meu pé, mas eu sorria, servindo o vinho, conta-me mais. Ela é bonita. Ele gaguejava, e eu via a culpa nos seus olhos, os mesmos olhos que me conquistaram num baile de São João em Sintra, com fogos de artifício iluminando o céu. Beatriz média entre nós, uma fadista minúscula cantando canções de tristeza que aprendera na escola. Papai e mamá brigam porque amam demais, disse ela uma vez, e o meu coração partiu-se um pouco mais. Mas a fúria. Ela crescia, alimentada por noites insones onde revivia Faro, o bilhete da Isabel, o riso do Ricardo. Liguei para a Maria, fingindo perdão, mana, vem cá. Vamos falar. Ela apareceu com o Ricardo, os dois com ar de quem vinha a uma reunião de negócios, sentados no sofá de veludo gasto que eu comprara em Mafra. Desculpa, Ana, disse ela, sem tocar na chávena de chá de Lúcia Lima que eu servira. Foi um erro coletivo. Tu és tão intensa. Intensa. A palavra que usavam para me rotular, como se a minha ambição fosse uma doença. Ricardo pigarreou, podemos ajudar com as dívidas do resort. Eu tenho contactos. Dívidas. Como se eu precisasse da esmola dele, sorri, os dentes cerrados, não, obrigada. Eu cuido de mim. Eles saíram, e eu ri sozinha, um riso selvagem que ecoou pelas paredes. O próximo passo, o imóvel. A casa em Belém estava em nome conjunto, mas eu descobrira uma cláusula, um erro do notário que o Dr. Almeida exploraria. Divórcio por abandono, disse ele ao telefone, a voz como cascalho. E guarda exclusiva da criança para ti. Eles não têm pernas para lutar. Entretanto, a vida cotidiana tornava-se uma ópera de fingimentos. Levava Beatriz à escola em Alcântara,
onde as professoras elogiavam a sua inteligência, igual à mãe, diziam, e eu assentia, o peito inchado de orgulho misturado a dor. João trabalhava turnos extras, voltando com cheiro a graxa e culpa, e eu cozinhava pratos alentejanos que ele amava, migas com carne de porco, servidas com olhares frios. Uma noite, após Beatriz adormecer, ele tentou tocar-me. Ana, por favor. Eu amo-te. As suas mãos nas minhas coxas eram familiares, quentes, mas eu afastei-me. Amas o que eu pago, João. O resto. Descobre sozinho. Ele chorou então, o grande mecânico de mãos fortes reduzido a um miúdo, e parte de mim doeu, a Ana romântica, a que dançava fado nos braços dele em festas de verão no Estoril. Mas a outra Ana, a que nascia das cinzas de Faro, sussurrava, deixa-o sangrar. Comecei a reconstruir, tijolo a tijolo. Na agência, mesmo em licença, respondia a e-mails de clientes fiéis, um casal de Porto que queria um cruzeiro pelo Douro, uma família de Coimbra sonhando com as Ilhas dos Açores. O dinheiro entrava devagar, mas entrava, comissões que eu desviava para a minha conta secreta. Contratei um detetive privado, o Sr. Vasco, um ex-polícia de Setúbal com bigode grisalho e olhos que viam através das mentiras. Siga o Ricardo, disse eu. E a Carmen. Os relatórios chegavam por correio anónimo, fotos de Ricardo em cafés de Campo de Ourique com clientes duvidosos, transações bancárias que cheiravam a lavagem. Carmen. Uma secretária de 28 anos, loira como as praias de Tavira, com um apartamento em Telheiras pago por empréstimos de João. O meu estômago revirou, mas a raiva solidificou-se em plano, usar isso contra eles, devagar, como um vinho que se degusta. Beatriz começou a notar. Mamá, o papá chora à noite, disse ela uma manhã, mastigando torrada com doce de abóbora. Eu ajoelhei-me ao nível dela. Às vezes, os adultos perdem o caminho, filhota. Mas tu e eu. Nós encontramos sempre. Ela sorriu, e naquele momento, jurei pela sua inocência, a vingança seria limpa, sem salpicos na sua vida. Nada de escândalos públicos, nada de gritos nas ruas empedradas de Lisboa. Seria psicológica, como um fado que se infiltra na alma, corroendo devagar. O primeiro golpe caiu numa sexta-feira chuvosa, típica do outono lisboeta. O Dr. Almeida enviou a carta, notificação de divórcio, com pedido de guarda exclusiva e divisão de bens. João leu-a na cozinha, o rosto pálido como queijo de azeitão. Ana, isto é loucura. Pensa na Beatriz. Eu cruzei os braços, penso nela todos os dias. Tu? Pensaste quando fugiste para Faro? Ele implorou, ajoelhado no chão de azulejos, mas eu fechei a porta do quarto, trancando o passado do outro lado. Naquela noite, o sono veio leve, pela primeira vez desde o sul, o sono de quem começa a ganhar. O inverno chegou a Lisboa como um amante ciumento, com chuvas que batiam nas janelas do meu apartamento como dedos impacientes. Beatriz e eu havíamos mudado para um T2 em Restelo, menor, mas nosso, pago com as minhas poupanças e as primeiras comissões pós-licença. João ficara com a casa em Belém, mas com a hipoteca a sufocá-lo como era no muro antigo. Eu via-o aos fins de semana, para Beatriz, piqueniques no Jardim da Estrela, onde contava histórias de rainhas portuguesas como de Leonor, que construíam hospícios para os pobres de espírito. Ele tentava aproximar-se, com olhares suplicantes e presentes baratos, um colar de contas de vidro de peniche, mas eu mantinha a distância, uma muralha invisível forjada em Faro. A dor, porém, não era só dele. À noite, sozinha na cama estreita, o vazio cavava buracos no meu peito. Lembrei-me dos nossos começos, casados aos 25, numa igreja de Sintra com azulejos azuis que contavam histórias de mouriscos e cristãos. Ele era o meu porto seguro, o homem que me carregava nos braços após um dia de vendas frustradas. Agora? Agora, era um estranho com o rosto do meu amor perdido. Chorava às vezes, em silêncio, com o travesseiro a abafar os soluços, questionando, fui eu. A minha ambição, as noites na agência enquanto ele ficava com Beatriz. Mas então, o telefone tocava, uma mensagem da Maria, Ana, por favor, fala comigo. A mãe está mal. E a raiva voltava, quente como o Jaimlet num bar do Cais do Sodré. A Isabela adoecera de verdade, um infarto leve, no Hospital de Santa Maria. Fui visitá-la, Beatriz de mão dada na minha, o cheiro de desinfetante misturando-se ao de flores murchas nas mesas de cabeceira. Ela jazia pálida, os olhos fundos como poços em Évora.
Ana, perdoa-nos, murmurou, a mão trêmula na minha. Foi o pânico. O dinheiro. Pensámos que nos deixarias na miséria. Eu apertei a mão dela, mas não com ternura, com a frieza de quem segura uma serpente. Miséria. Vocês me deixaram na praia com uma criança, Isabel. Isso é miséria. Ela chorou, e parte de mim, a filha que ela nunca fora para mim, doeu. Mas a outra parte, a Ana renascida, anotava mentalmente, usar a culpa dela. O Ricardo foi o próximo a cair. O relatório do Sr. Vasco era ouro, faturas falsas em projetos imobiliários no Barreiro, subornos a vereadores para licenças em terrenos pantanosos. Eu contactei um jornalista do Público, um amigo de infância de Alcochete chamado Miguel, que odiava corrupção como eu odiava traição. Ana, isto é grande, disse ele ao telefone, a voz excitada como um miúdo com um segredo. Mas precisas de prova irrefutável. O Sr. Vasco forneceu fotos, e-mails, transferências para offshores nas Cayman. O artigo saiu numa segunda-feira cinzenta, corrupção no imobiliário, corretor de Lisboa envolvido em esquema de milhões. O nome dele em letras gordas, a foto granulada de um jantar suspeito. Liguei para a Maria naquela tarde, visto os jornais, mana. O silêncio dela foi um grito. Ana. Foste tu. Ri baixinho, eu. Só limpo a casa que sujam. Ela apareceu no meu apartamento 2 dias depois, os olhos inchados, o cabelo desgrenhado como se saísse de um vendaval no Cabo da Roca. Ele vai perder tudo, Ana. O emprego, a casa. Por favor, para isto. Sentei-me no sofá novo, comprado com o bónus da agência, Beatriz a desenhar no quarto ao lado. Para. Como paraste em Faro, quando me deixaste com a conta. Ela caiu de joelhos, lágrimas escorrendo, era medo, mana. Tu és tão forte, tão bem-sucedida. Nós sentimos-nos. Pequenos. Pequenos. A palavra acertou como uma bufetada. Pequenos o suficiente para me roubar a família, respondi, a voz um fio de aço. Dei-lhe um lenço, vai, Maria. Diz ao Ricardo para confessar. Pode ser que a prisão seja curta. Ela saiu cambaleando, e eu senti o primeiro gosto verdadeiro da vingança, não doce, mas ácido, como vinagre em azeitonas pretas. João reagiu com fúria quando soube. Veio à agência, onde eu voltara a trabalhar meio período, o rosto vermelho como pimenta alentejano. Tu estás a destruir-nos, Ana. O Ricardo é família. Gritei de volta, pela primeira vez sem filtro, família. Vocês destruíram-me primeiro. Deixaram-me como uma prostituta paga, João. Os colegas pararam, o ar carregado de sussurros, mas eu não me importei. Era a minha cidade, a minha agência, eu era a Ana Mendes, a que vendia sonhos e agora cobrava pesadelos. Ele saiu batendo a porta, e eu voltei ao computador, reservando uma viagem para Beatriz e eu, Natal na Serra da Estrela, neve e chocolate quente, longe dos fantasmas. Mas o abalo psicológico veio em ondas. Sonhos onde Faro se repetia, a praia vazia, Beatriz a chorar, e eu correndo após o táxi deles, as pernas afundando na areia como chumbo. Acordava suada, o coração disparado, questionando a minha sanidade. Estás a tornar-te como eles, sussurrava uma voz interior, a Ana velha, compassiva. Mas a nova Ana respondia, não. Eu sou melhor. Eu planeio, não reajo. Consultei uma terapeuta, a doutora Sofia, uma mulher de Setúbal com sotaque sulista e olhos que viam alma. A raiva é fogo, Ana, disse ela na primeira sessão, num consultório com vista para o rio. Usa-o para forjar, não para queimar. Assegurei-lhe que sim, mas saí dali com mais munição, técnicas para canalizar, para visualizar o fim, eu, livre, com Beatriz, num futuro sem correntes. O Natal chegou nevado, milagroso na estrela. Beatriz construiu bonecos de neve com cachecóis vermelhos, rindo como sinos de igreja em Aveiro. João ligou, a voz embargada, Feliz Natal, Ana. Penso em ti. Desliguei sem responder, mas o peito apertou. Ele era o pai dela, afinal. Permitir visitas controladas, mas nada mais. De volta a Lisboa, o ano novo trouxe resoluções, expandir a agência, talvez uma filial no Porto. Clientes fiéis voltavam,
atraídos pelo meu novo brilho, diziam. Brilho de quem sobrevive. A Isabel melhorou o suficiente para sair do hospital, mas o infarto deixara marcas, fraqueza, remorsos. Ela escreveu-me uma carta, manuscrita em papel pautado como das aulas de caligrafia em Óbidos. Ana, eu fui uma sogra horrível. Perdoa por Beatriz. Guardei-a numa gaveta, ao lado dos planos do Dr. Almeida. O divórcio avançava, a casa em Belém seria vendida, o produto dividido, mas com as minhas transferências prévias, eu saía com mais. João lutava nos tribunais, alegando instabilidade emocional minha, mas o juiz, um homem de leiria com bigode antiquado, viu através. Senhora Mendes, a senhora parece a rocha desta família. Ri interiormente, rocha. Eu era o vulcão. A vingança contra a Maria veio subtil, anônima, através de um e-mail para o patrão dela na loja de cosméticos. A sua empregada tem dívidas que cheiram a fraude. Ela perdeu o emprego numa semana. Chorou ao telefone. Ana, porquê? Respondi, aprenda a nadar sozinha, mana. Como eu fiz. E desliguei, o coração batendo forte, mas limpo, pela primeira vez, senti equilíbrio. A primavera de 2026 desabrochou em Lisboa com jacarandás roxos forrando as ruas de Alfama como um tapete de promessas. Eu havia emagrecido, os ossos das faces mais salientes, mas os olhos, os meus olhos castanhos, brilhavam com uma clareza feroz, como o sol no mosaico de São Vicente. A agência prosperava, contratei uma assistente, a jovem Inês de Coimbra, cheia de ideias frescas para pacotes ecológicos nas Rias Baixas. Beatriz florescia na escola, ganhando prémios em desenho, paisagens do Tejo que vendia em feiras locais por uns euros, orgulhosa como uma pequena mercadora. Para ajudar a mamã, dizia, e eu abraçava-a, o cheiro de giz e inocência enchendo o vazio que João deixara. Mas a vingança não dormia. O plano para ele era o mais delicado, como bordar um jarro da madeira, fios finos, padrões intrincados. O Sr. Vasco descobrira mais sobre Carmen, não só amante, mas cúmplice em desvios de fundos da oficina de João, peças de carro perdidas, revendidas no mercado negro de Loures. Eu compilei tudo num dossiê, enviado ao fisco através de canais anónimos. A visita dos inspectores veio numa terça-feira de mercado. João ligou-me em pânico, a voz tremendo. Ana, a autoridade tributária está aqui. Dizem que há irregularidades. Fingi surpresa. Meu Deus, João. Deve ser um erro. Mas interiormente, exultei, o primeiro corte na carne dele. Ele apareceu no meu apartamento naquela noite, despenteado e cheirando a suor, Beatriz já na cama. Foi ela, não foi? A Carmen. Oh. Tu. Sentei-me na cozinha, servindo-lhe um copo de água, nada de vinho, para manter a mente clara. João, eu estou a reconstruir a minha vida. Tu devias fazer o mesmo. Ele desabou na cadeira, a cabeça nas mãos. Perdi a oficina, Ana. Os impostos. Vão-me levar tudo. Lágrimas escorriam, e por um momento, vi o rapaz de Sintra, o que me oferecera uma flor silvestre no primeiro encontro. Conta-me, disse eu, suave como uma brisa do Guadiana. Ele contou, os desvios para pagar dívidas de jogo, Carmen a encorajar, promessas de um futuro melhor. Jogo. O vício que o pai dele negara até à morte. Por que não me disseste? Perguntei, a voz um sussurro. Tu eras perfeita, Ana. Eu não queria manchar isso. Perfeita. A ilusão que me cegara. Deixei ficar aquela noite, no sofá, por Beatriz. De manhã, fiz panquecas com mel do Alentejo, e ele comeu em silêncio, os olhos gratos. Mas quando ele partiu, chamei o Dr. Almeida, acelera o divórcio. E a guarda, total. O julgamento veio em maio, num tribunal de Lisboa com paredes de azulejos frios como justiça. João compareceu com um advogado barato, o rosto magro, o fato amarrotado. Testemunhei com calma, as finanças, o abandono em Faro, os e-mails com Carmen. Beatriz, interrogada à parte, disse, quer ficar com a mamá. Ela lê-me histórias todas as noites. O juiz assentiu, guarda exclusiva para mim, pensão alimentícia, irrisória, dada a falência dele. João chorou no corredor, abraçando Beatriz, sê forte, minha menina. Ela acenou, mas correu para mim. Naquele momento,
senti vitória, mas também uma pontada, a família partida, como um azulejo rachado. A Maria e o Ricardo. O casamento deles desfez-se como fumaça de um cachimbo em Taberna do Douro. Ele confessara os crimes, pegara 6 meses de prisão suspensa e multas que os deixaram na rua. Maria mudara-se para a casa dos pais em Óbidos, trabalhando num café local, servindo cafés a turistas que nem sonhavam com as suas quedas. Ligou-me uma vez, a voz rouca de noites insones: Ana, tu venceste. Mas a que custo? Respondi: custo. O teu era deixar-me apodrecer em Faro. O meu é libertar-me. Desliguei, mas as palavras dela ecoaram: a que custo? À noite, caminhei pelo terreiro do Paço, o Tejo Negro refletindo as luzes do cais das colunas, e perguntei ao vento: valia a pena? O vento, traidor como sempre, não respondeu. Expandi a agência, uma parceria com hotéis no Algarve, irónico, sim, mas lucrativo. Viajei para negociações em Lagos, onde o mar me lembrava Faro, mas agora com poder, descontos exclusivos, pacotes para mães solteiras com filhos. Beatriz veio comigo, fascinada pelas grutas de Benagil, remando num barco que balançava como berço. Mamá, és como uma pirata, riu ela, e eu ri de volta, o sal no rosto misturando-se a lágrimas de alegria pura. João via a menos, as visitas espaçadas por problemas no trabalho, ele mudara para um emprego de porteiro num prédio de Alvalade, uniforme apertado e sonhos encolhidos. O golpe final para os sogros veio devagar. O pai Manuel, viúvo agora que Isabel piorara com um segundo enfarte, perdera a pensão de reforma em apostas no Totobola. Eu soube através de um primo distante, e em vez de ajudar, enviei uma carta ao banco, reclamo os fundos conjuntos da conta familiar. Eram míseros, mas para ele, era tudo. Ele bateu à minha porta numa tarde de junho, o chapéu na mão, o rosto enrugado como cortiça de sobreiro. Ana, por amor de Deus. Isabel está no hospital de novo. Sem dinheiro. Olhei para ele, o homem que me chamara Nora Ingrata em jantares de Páscoa. Manuel, tu assinaste o bilhete em Faro. Agora, assina isto, empurrei um papel de renúncia a heranças futuras. Ele assinou, tremendo, e saiu curvado. Beatriz perguntou: quem era o avô triste? Respondi: alguém que aprende tarde, filhota. A doutora Sofia elogiou o meu progresso: estás a transformar dor em força, Ana. Mas perdoa-te primeiro. Perdoar-me. Pelos anos cegos. Comecei um diário, páginas rasuradas com caneta preta, entradas sobre Faro, sobre o amor perdido, sobre a mãe que eu seria melhor. Beatriz e eu plantámos um limoeiro no quintal do prédio, símbolo da renovação, como os pomares do Minho. Ela regava-o diariamente, cantando fados infantis, e eu via o futuro brotar, escola particular para ela, talvez uma casa em Cascais com vista mar. João tentou um último apelo, uma carta longa, manuscrita em papel pautado, cheia de memórias, o nosso primeiro beijo sob as luzes de Natal em Lisboa, o nascimento de Beatriz no Hospital de São Francisco Xavier. Eu errei por medo, Ana. Volta para mim. Lia ao luar, no balcão da cozinha, e queimei-a na pia com um isqueiro, as chamas dançando como fantasmas. Medo. Todos eles agiram por medo, de mim, da minha força. Mas eu agia por amor, agora, amor por Beatriz, por mim. O verão aproximava-se, e com ele, o ciclo fechava. Convidei a família remanescente para um encontro de paz, num restaurante em Ericeira, praias selvagens onde as ondas quebravam como justiça. Eles vieram, Maria magra, Ricardo ausente na prisão, Manuel curvado, Isabel numa cadeira de rodas. João chegou por último, com flores. Sentei-me à cabeceira, Beatriz ao meu lado, obrigada por virem. Hoje, acabamos isto. Falei devagar, a voz firme como o granito da costa, o abandono, as mentiras, as dívidas. Eles baixaram cabeças, murmurando desculpas. Não quero o vosso dinheiro de volta, disse. Quero a verdade, digam porquê. Um a um, confessaram, inveja da minha ascensão, medo de ficarem para trás na roda da vida portuguesa, onde o sucesso de um é suspeita para os outros. Perdoei-os. Não verbalmente. Mas levantei-me, abracei Beatriz, vamos, filhota. O mar chama. Saímos, deixando-os com as ondas e os remorsos. No carro, de volta a Lisboa,
cantei-lhe uma canção de Amália, estrangeira em terra própria. Mas eu não era estranha, era dona. O outono pintava Lisboa de tons ocre e castanho, como as folhas caídas nos passeios de princesa, e eu sentia o peso do ano a cair dos meus ombros como essas folhas. A agência, agora menos viagens, expandira-se, uma loja pequena no Chiado, com vitrines cheias de postais das berlengas e folhetos para o caminho de Santiago português. Inês tornara-se sócia, a sua energia jovem complementando a minha experiência dura como o aço de uma espada de El-Rei. Beatriz entrara no segundo ano com notas impecáveis, sonhando com viagens, quero ver o Brasil, mamá, como o avô contava. Eu sorria, um dia, meu amor. Mas primeiro, Europa toda. João. Ele sobrevivera, mal, mas vivo. Mudara para um quarto alugado em Odivelas, trabalhando como motorista de Uber, o carro velho rangendo nas subidas íngremes de Lisboa. Víamos-nos para Beatriz, cafés em pastelarias de Belém, onde ele contava piadas fracas para a fazer rir. Uma vez, após ela correr para o baloiço, ele disse, estás radiante, Ana. Encontraste paz. Olhei para o Tejo, barcos de recreio dançando na água, paz. Não. Equilíbrio. Tu devias tentar. Ele assentiu, os olhos tristes como um cão abandonado em festas de aldeia. Carmen. Desaparecera, de volta ao interior, deixando-o com dívidas e memórias vazias. Eu não sentia pena, só uma indiferença fria, como o vento de noroeste em Sagres. A Maria reconstruíra devagar, um emprego numa boutique de roupas em Óbidos, namorando um oleiro local com mãos de barro e coração simples. Ligava-me mensalmente, conversas ao quarto sobre o tempo, sobre Beatriz, ela parece contigo, forte. Eu respondi educada, mas distante, pontes queimadas não se refazem com palavras. O Ricardo saíra da prisão magro e quebrado, trabalhando em construções no Alentejo, longe da família. Manuel e Isabel. A sogra falecera em agosto, um terceiro infarto silencioso como uma onda que se retira. O funeral em Óbidos foi pequeno, chuva fina molhando os coveiros. Eu fui, com Beatriz de guarda-chuva, e no cemitério antigo, com lápides cobertas de musgo, segurei a mão do Manuel, lamento, sogro. Ele chorou, o corpo encolhido, tu foste a única que ficou de pé, Ana. Voltei para Lisboa naquela noite, o carro cortando a autoestrada como uma lâmina, e chorei pela primeira vez pela Isabel, não pela sogra, mas pela mulher que o medo tornara mesquinha. A vingança, percebi, era um ciclo, eu tomara, mas também dera espaço para eles renascerem, ou não. O Dr. Almeida fechara o caso, divórcio finalizado, bens divididos, eu saíra com a agência fortalecida, uma poupança para Beatriz, e a casa em Belém vendida por um preço que me permitiu comprar um apartamento maior em Lapa, com varanda para o rio. És uma sobrevivente, disse ele no último encontro, apertando a minha mão. Portuguesa de gema. Ri, sobreviventes constroem impérios, doutor não só sobrevivem. Com o dinheiro, investi em mim, um curso de gestão hoteleira na Universidade Nova, noites de estudo com Beatriz a dormir ao lado, o laptop iluminando o quarto como uma fogueira. Conheci pessoas novas, no networking no Hotel Tivoli, um investidor do Porto chamado António, com riso contagiante e histórias de vinhos do Douro. Não amor, ainda não, mas faíscas, como fogos de Santo António. Ele elogiava a minha determinação, mulheres como tu constroem nações, Ana. Eu curava, mas interiormente exultava, sim, construía. Beatriz perguntou-me uma noite, enquanto ceávamos sardinha assada na varanda, mamá, por que a família se foi embora? Parei, o garfo suspenso, às vezes, as pessoas perdem o caminho, filhota. Mas tu e eu. Somos o mapa. Ela assentiu, séria além dos anos, eu amo-te mais que tudo. Abracei-a, o cheiro de mar e infância enchendo-me, e soube, valer a pena. A dor de Faro forjara-nos. O Natal voltou, mas diferente, só nós duas, com uma árvore pequena adornada de conchas do Algarve e luzes que piscavam como estrelas. Cozinhei rabanadas e bacalhau, convidando Inês e a doutora Sofia para partilhar. Risos encheram o ar, e pela primeira vez, não pensei em ausências, só em presenças. João ligou, convidado por Beatriz, Feliz Natal, Ana. Obrigado por deixares que eu veja a nossa menina. Respondi suave, ela é nossa, João. Mas a vida é minha.
O ano novo trouxe uma surpresa, uma oferta para expandir a agência para o Algarve, Faro, ironicamente. Aceitei, voando para sul com Beatriz, o avião cortando nuvens como memórias. No resort Paraíso Azul, agora parceiro meu, sentei-me na mesma praia, o sol aquecendo a pele. Lembras-te, mamá? Perguntou ela, construindo castelos. Lembro, sim. Mas agora, é nosso paraíso. O mar rugia a aprovação, e eu senti a última corrente partir, não mais vítima, só eu, Ana Sofia Mendes, a mulher que recuperara tudo. Mas a mente, traiçoeira, sussurrava dúvidas, e se eles voltassem? E se o perdão fosse fraqueza? A doutora Sofia ajudara, vingança é a libertação, não prisão eterna. Assim, escrevi cartas, não enviadas, uma para João, perdoando o amor perdido, para Maria, reconhecendo a irmã frágil, para os mortos, paz. Queimei-as no ano novo, cinzas voando para o Tejo como ofrendas a Ísis. A vida fluía, negócios prósperos, Beatriz a crescer confiante, António a tornar-se mais que faíscas, jantares em tascas do Bairro Alto, mãos entrelaçadas sob as estrelas. Conta-me a tua história, pediu ele uma noite, vinho do Dão nos copos. Contei, não tudo, mas o suficiente, a traição, a fúria, a renascença. Ele ouviu, olhos fixos, és uma fênix portuguesa, Ana. Ri, tocando o seu rosto, e tu? O meu novo voo. O verão de 2026 coroou o meu renascimento como uma rainha no Rocio, com bandeiras a esvoaçar e o sol a beijar as estátuas. A filial no Algarve abrira com pompa, ribbon cutting em Faro, com a imprensa local e clientes VIP, Beatriz a cortar o laço com tesouras gigantes, o flash das câmaras capturando o seu sorriso radiante. Mendes Viagens, sonhos recuperados, proclamava o slogan que eu inventara, subtil, só para mim. João Vieira, de fato emprestado, aplaudindo da multidão, orgulhoso de ti, Ana. Assenti, mas o meu foco era Beatriz, que sussurrava, somos invencíveis, mamá. A família. Fragmentos dispersos, como peças de azulejo no museu. Maria visitava ocasionalmente, trazendo compotas de amora de óbitos, conversas sobre trivialidades, o tempo, os netos que um dia teria. Desculpa, mana, disse ela uma tarde, no meu novo apartamento em Lapa, com vista para o mosteiro dos Jerónimos. Abracei-a, breve, passado é passado. Vivo o teu. Ela partiu mais leve, e eu senti um alívio, não amor restaurado, mas cicatrizes que não doíam ao toque. Manuel, agora sozinho em Óbidos, enviava postais, desenhos de castelos medievais, com frases trêmulas, Beatriz é a minha luz. Respondia com fotos dela, mas sem visitas, distância era misericórdia. Ricardo. Rumores de um novo começo no Brasil, fugindo das sombras portuguesas. Não me importava. A minha teia desfiara-se, mas eu tecera uma nova, de seda forte, agência em ascensão, com planos para o norte, Porto, com os seus vinhos e pontes. António e eu. Amor, devagar, como um vinho que se areja. Ele, com a sua quinta no Douro, convidou-nos para a colheita, Beatriz rindo entre videiras, mãos roxas de uvas, eu e ele caminhando ao pôr do sol, mãos dadas. Casamos? Perguntou ele numa noite de estrelas, no terraço da quinta, o Douro serpenteando abaixo como um fado líquido. Ri, lágrimas nos olhos, sim. Mas devagar, como o rio. O beijo selou, doce como medronho, e soube, recuperara não só dinheiro, mas alma. Beatriz, aos 8, perguntou sobre o pai biológico numa manhã de escola, ele volta. Respondi, honestamente, talvez não, filhota. Mas tens dois pais que te amam, o teu e o António. Ela sorriu, desenhando-nos como uma família de 3, com um cão imaginário. O futuro. Viagens juntas, Espanha, França, talvez o Brasil que o avô Manuel sonhara. A agência financiaria, mas o coração guiaria. Olhando para trás, de Faro ao Douro, via o arco da minha jornada, traição como catalisador, raiva como forja, perdão como polimento. Não era heroína de novela, era real, gasta, portuguesa, gaigó como o pão alentejano, lógica como as marés, emocional como um fado de Maria João Pires. Recuperara tudo, independência, filha, eu própria. E se Faro se repetisse? Riria agora, caminhando pela praia com Beatriz e António, o sol dourado,
o mar leva, mas eu trago de volta. Porque no fim, a maior vingança é viver, plena, sem correntes, sob o céu infinito de Portugal.